sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado desterrado, Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado mesmo errado, Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo... Programa Igreja Velha, resgatando a essência do cristianismo bíblico, transformando pessoas em novas criaturas em Cristo, pregando o cristianismo como modelo de vida e não como religião. Vamos ouvir aqui, né, a propaganda, obviamente, do nosso querido Bergson. Olha aí, o oferecimento do programa Igreja Velha é da Madeirarte, não é? Ligue 799-9663-9539. Então tá aqui para que você lembre, 99663-9539. Vamos a essa vinheta que ficou muito bonita. Deus vai te levantar das cinzas e do pó.
Se você quer beleza e sofisticação para sua casa, conheça Berg Madeira Artes Móveis Planejados. Fabricamos bancada americana, painéis para TV, fruteiras, mesa dobrável, escada festas doces, porta-condimentos e muito mais. Ligue agora e faça o seu orçamento. 99663-9539. Berg Madeira Arte Móveis Planejados. Seu sonho se transforma em realidade aqui. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão sem desfalecerem. Isaías 40:31. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. São 22 horas e mais 7 minutos. Vamos fazer a leitura hoje aqui, né, da palavra Mateus 18:19. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tu, o que ligares na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Essa é uma palavra forte, né, de Jesus Cristo, que assim falou a Pedro, mas é necessário que haja um entendimento, uma palavra que a gente, quando passa de primeiro é rápido, como eu já falei uma vez aqui, aí depois a gente vai chegando, vai ficando maduro e a gente chega ao entendimento da palavra. Agora quero dar uma boa noite também ao meu querido amigo, né, e também irmão, né, na farda, o Major Ezequiel. Major, a Igreja de Jesus Cristo, qual é a verdadeira? A católica ou a evangélica? Por gentileza, boa noite, Major Ezequiel, nos fale a esse respeito. Fique à vontade. Boa noite, pessoa, nossa irmã de Jane, Beco, nossa irmã Gabi, os ouvintes dessa programação. Nós já queremos agradecer a Deus pelo espaço aí, pela rádio web Aiga Dourada, por todos os ouvintes. Dizer que é um prazer, uma satisfação fazer parte da programação dessa rádio. O texto bíblico que lido por você, meu bom pessoa, traz uma afirmativa de Jesus Cristo. Ele dizendo a Pedro que sobre esta pedra ele disse que edificaria a igreja dele. A igreja dele, ou seja, propriedade particular do próprio Jesus, que, como está narrado no texto, Jesus, ele é a pedra, Jesus é o edificador e Jesus Cristo é o proprietário, como nós explanamos na programação sexta-feira passada. A Igreja de Cristo, Jesus, é a igreja verdadeira. É a igreja onde Jesus é o dono, onde Jesus é o edificador e onde Jesus é a pedra, é o fundamento, é o sustento. Ao longo da história, né, foi se fazendo adaptações humanas e vimos o catolicismo, vimos o protestantismo e agora vemos o ecumenismo e a que ponto chegou a utilização da expressão igreja. A Igreja de Jesus Cristo, ela não é uma conceituação legal como nós vemos. Tem CNPJ, que tem templo, que tem edificações, que tem patrimônio, como uma instituição qualquer. Isto são ramificações criadas pelos homens ao longo da história para fazer uma organização para as pessoas se ajuntarem, congregarem, viverem sob
sob preceitos de cada instituição criada, mas nós não temos como verdadeira nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, nem igreja nenhuma, ajuntamento de pessoas nenhum pode ser tido como igreja verdadeira. A verdadeira igreja de Jesus Cristo são aqueles que se reúnem em torno de Cristo, aqueles que vivem sob a ordenança de Cristo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que vivem em comunhão com Cristo, aqueles que vivem o cristianismo como um modelo de vida, não como uma forma de fazer parte de uma religião, de um agrupamento de pessoas. Então, como nós evidenciamos aqui, até na formação do programa, a Igreja de Cristo é aquela que vive o cristianismo como modelo de vida e não como uma religião. O que define se uma pessoa faz parte ou não da Igreja de Cristo, aquela igreja criada por Cristo, é o modo como ela vive. Se a pessoa é um discípulo de Jesus Cristo, se é um seguidor de Jesus Cristo, se cumpre aquilo que Jesus deixou estabelecido por suas palavras, se faz como o apóstolo Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, aqueles que vivem segundo Cristo Jesus, esses fazem parte da Igreja de Cristo. E isso não quer dizer que não estejam em certas ramificações, em certas representações religiosas, né? O próprio Jesus disse que no meio haveria o joio, haveria o trigo, que muitos iriam se apostatar da fé. Então, as criações humanas, o catolicismo, né, o protestantismo e hoje o ecumenismo que se fala, nós não podemos ter como verdadeiras igrejas. Não é a verdadeira igreja, é a igreja de Cristo, que Cristo é o cabeça, que Cristo pagou o preço derramando sangue para que os pecados fossem pagos. Essa é a verdadeira igreja. E nós vamos saber quem faz parte da verdadeira igreja quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Aí ela vai estar pura, imaculada, sem mancha. Aí vai ser arrebatada para estar com o Senhor. Essa será a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Sim, é verdade. Parabéns, Major Ezequiel, por essa fala, e a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque, de fato, a religião, a igreja, ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Certo, é verdade que é necessário o templo. E, como somos todos filhos do mesmo Pai, podemos sim ir para a igreja evangélica, ir para a igreja batista, ir para os mormons, ir para a Assembleia de Deus, ir para a Igreja Universal, e tantas quantas tenham. O importante é que é lá no templo, que a gente vai encontrar, sim, a salvação através dos irmãos que se colocam à disposição para trazer essa palavra de Deus. E é muito bom a gente estar em um programa que faz isso com isenção, não é? Porque é isso que vai salvar. Não é? Jesus Cristo não tem camisa. Aqui não é camisa de time de futebol, não. A gente está falando de fé. E fé é uma coisa forte. E a gente tem aqui, você que está nos ouvindo aí, não é? Mundão afora de Deus, os irmãos que estão nos ouvindo,
Temos aqui uma música muito bonita, viu? Também já ouvi hoje, Fui ao Mundo. Mas eu quero também, depois dessa, eu quero trazer também uma outra música que é muito clara quando nos diz que não importa que lado da montanha a gente vá subir, a gente quer a mesma água doce da palavra de Deus, né? Então vamos ouvir aqui com o Marcos, cadê meu Deus? Marcos Antônio, Fui ao Mundo, mais outra bela música. Aqui são 22 horas e mais 17 minutos. Procurando alegrar meu triste coração. Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado desterrado Jesus Cristo me ouviu. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Cansada de esfregar? Resíduo mesmo após lavar? Esqueça. Água micelar de L'Oréal Paris, com micelas que funcionam como ímãs para remover maquiagem em 96%. Gigante Operário. No mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro. Águia Dourada, falando ao coração. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se
a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre lhe obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, este é meu dever, a pura verdade a todos falar. Vai te levantar das cinzas e do pó. Se você quer beleza e sofisticação para sua casa, conheça Berg Madeira Artes Móveis Planejados. Fabricamos bancada americana, painéis para TV, fruteiras, mesa dobrável, escada festas doces, porta-condimentos e muito mais. Ligue agora e faça o seu orçamento. 996639539. Berg Madeira Arte Móveis Planejados. Seu sonho se transforma em realidade aqui. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão sem desfalecerem. Isaías 40:31. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. São 22 horas e mais 30, não, né? 22h23, aqui em Nossa Senhora do Socorro, programa Igreja Velha, na Águia Dourada Rádio Web e também na Gigante Operário. Vamos ouvir uma outra música similar, né? Dentro do mesmo contexto, na mesma linha da fala, do que perfeitamente o Major Ezequiel já colocou aqui, na questão da igreja e de saber conduzir a palavra, sem humilhar, sem querer ser mais do que o outro. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz.
Um dia, talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. 22 horas e mais 28 minutos, programa Igreja Velha, resgatando a essência do cristianismo bíblico, transformando pessoas em novas criaturas em Cristo, pregando o cristianismo como modelo de vida e não de religião. Vamos continuar aqui o nosso programa. Agora temos o nosso querido Bergson. Bergson, estamos com saudade de você, meu amigo. Como é que você está? Boa noite para você, Bergson. Boa noite, Elisão Pessoa. Boa noite. Saudade também de falar aqui um pouquinho. Estou bem, graças a Deus, na medida do possível. Fique à vontade, meu amigo. A saudação hoje aí é sua. Fique à vontade. Tá ok. Vou ler aqui no Salmo 91, um salmo conhecido, né? Que eu acho que por toda a humanidade, né? Esse salmo é bem conhecido. E diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broca. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Amém. Só até aqui é o 10 ainda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Amém. Aqui nós vemos o Salmo aqui 91, que ele é um salmo de segurança. Ele é um salmo que expressa segurança, como eu falei. Quase todo mundo aqui com esse salmo, porque sempre em busca da segurança e da proteção divina. Porém, este salmo aqui, ele realmente é um salmo de Deus, um salmo de segurança, um salmo de proteção. Só que para tudo isso ele tem uma pequena regrazinha para a gente seguir essa proteção divina. E nós temos que confiar plenamente em Deus. E é isso que o Salmo nos mostra, que Deus ele sempre será o nosso refúgio e que podemos buscar a sua proteção em tempos de perigo espiritual e físico. Quer dizer, vamos passando por problemas de guerras espirituais, buscar ao Senhor, pois o Senhor é justo e fiel, e físico, uma doença, uma enfermidade também. E também nós vemos também aqui que esse salmo nos proporciona também a segurança, entendeu? Por aquele que se colocar sob a vontade e a proteção do Onipotente, que diariamente o busca habitar sempre na sua presença. Quanto mais arraigados nós tivermos em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a nossa vida e a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempos de perigo. Então quer dizer que sempre que nós estivermos cada dia mais buscando a Jesus Cristo, nosso Salvador, entendeu? Nós vamos ter comunhão mais com Ele e sempre Ele está nos livrando dos perigos, né? E nos protegendo. E vemos aqui também
Nós vemos os 4 nomes poderosos de Deus aqui neste salmo. E o primeiro dele seria o Altíssimo, que nos demonstra que é o maior do que qualquer ameaça ou perigo que venha nos enfrentar. Então Deus, ele é o maior em tudo. Não há perigo que possa nos afligir quando estamos diante de Deus. O segundo, ele é onipotente. Destaca o seu poder para enfrentar a destruição e todo e qualquer inimigo. Senhor é o terceiro. Garante que nós que estivermos na sua presença divina esteja sempre com ele. E o quarto, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, né? A expressão, a verdade que Deus torna-se íntimo e chegado àqueles que nele confiam. E por último, no 10 aqui, nenhum mal te dará, nada poderá suceder a quem é fiel a Cristo Jesus, a não ser com a permissão de Deus, porque ele é o Deus que nos livra, mas também é o Deus que permite também que venha também a tempestade sobre as nossas vidas. E enquanto nós estivermos diante de Deus, que é o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor, nosso refúgio, entendeu? Nossa fortaleza. Então, que nós devemos sempre buscar em Cristo Jesus a nossa maior segurança, nosso refúgio, entendeu? Sempre ficar firme na presença dele. Amém. Eu agradeço a oportunidade aqui, Elivan Pessoa. Uma boa noite para todos vocês aí. Ô, Bergson, e eu quero, né? Queria, não quer mais. Eu quero, rapaz, quando você começou a ler aí o Salmo 91, eu lembrei lá de 1978. Incrível, como quando eu e o meu outro irmão, Heriberto Pessoa, nós éramos levados pela mão, pela minha mãe, que Jesus já chamou, nos encaminhando na palavra. Assistíamos a Santa Missa e depois íamos para o catecismo. Então, essa música que eu peço permissão a vocês para tocar aqui, ela me faz recordar aquela infância aos 9 anos. E essa música é muito forte. Ela tem tudo a ver com o que você acabou de ler, Bergson. E eu quero colocar aqui para que todos os ouvintes eles ouçam essa prece musicada. Quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé. Vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde
alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Dá-me tuas mãos, ó meu Senhor bendito, bendita seja sempre as tuas mãos. Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos. Olha-me, Deus, e vê meu coração. Livra-me, Deus, de todo mau caminho. Quero viver, quero sorrir, cantar pelo caminho da eternidade. Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Se me prostro no abismo, eu te... São exatamente 22 horas e mais 38 minutos aqui em Nossa Senhora do Socorro, programa Igreja Velha, resgatando a essência do cristianismo bíblico, transformando pessoas em novas criaturas em Cristo, pregando o cristianismo como modelo de vida e não de religião. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Se você quer beleza e sofisticação para sua casa, conheça Berg Madeira Artes Móveis Planejados. Fabricamos bancada americana, painéis para TV, fruteiras, mesa dobrável, escada festas doces, porta-condimentos e muito mais. Ligue agora e faça o seu orçamento. 996639539. Berg Madeira Arte Móveis Planejados. Seu sonho se transforma em realidade aqui. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão sem desfalecerem. Isaías 40:31. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. 22 horas 40 minutos. Agora a nossa irmã Gabriela, né? A Gabriela, ela vai nos falar sobre o conteúdo da pregação da igreja primitiva. Boa noite, Gabriela. Se eu não estiver equivocado, deve ser a sua primeira vez. Seja bem-vinda e sinta-se em casa. Boa noite. Boa noite a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui, né? Mais uma semana. Toda semana o senhor me chama de Gabi. Sou eu mesma. Certo. Aqui hoje, perdão. Eu chamo de Gabi. Aqui hoje o Major botou Gabriela. Eu pensei que era diferente de Gabi. Perdão, não, fica à vontade, Gabi. Duas em uma, é a mesma pessoa. Fica à vontade, Gabi. Desculpe. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui para falarmos da palavra do Senhor, né? Uma boa noite aos ouvintes que estão nos acompanhando nessa noite. Eu quero trazer uma breve exposição aqui da palavra do Senhor, aqui em Atos, capítulo 2. Vou ler apenas 4 versículos e nós vamos falar o decorrer do capítulo. Eu vou ler aqui do 1 até o 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu de toda a casa onde estava assentado. E apareceram distribuídas entre eles
línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O capítulo 2, ele vai nos mostrar, vai nos trazer exposição sobre o dia de Pentecoste, né, que prediz o discurso de Pedro. Se nós formos um pouquinho lá para o Velho Testamento, nós vamos ver em Levítico 23 sobre também o Pentecoste. Só que lá nós vamos ver sobre a festa do Pentecoste, que é para festejar a colheita, né, ali do povo judeu, uma festa constituída por Deus, que traz a celebração da colheita ali daquela região, né, onde são levadas as ofertas até o templo, oferecimento ao Senhor em agradecimento pelaquela colheita, e ali todos se reúnem, né, tem aquela festa, né, que o próprio nome Pentecoste traz como título, né, 50 dias, né, daquela festa. E só que quando nós voltamos para Atos, ele vai nos trazer, né, novamente a palavra Pentecoste. Só que aqui em Atos, já traz um acontecimento que ocorreu quando cumpriu-se aqueles dias daquelas festas, né, que é sobre a descida do Espírito Santo, né? Então ali onde todos os discípulos estavam reunidos ali no mesmo lugar, e de repente vem, né, aquele som, aquele barulho impetuoso, né, que chama a atenção e cai sobre a casa, né, e enche a casa ali. E acontece a distribuição de línguas, né? Que para muitos ali foi uma surpresa, né? Trouxe um comentário de um lado, um comentário de outro. Alguns, tenho certeza que alguns criticaram, muitos tiraram como criancice, né? Como algo, como é que eu posso dizer, envergonhoso. Mas a descida do Espírito Santo não foi para trazer esse desconforto ali, né? Não é para trazer o embaraçamento na mente de cada um, mas foi para trazer uma janela aberta para um bom entendimento, né? Como ali era reunido várias pessoas de vários lugares, a descida, né, do Espírito Santo, a divisão de línguas vai trazer uma porta para que todos ali venham entender na sua própria língua de origem, né? Aqueles judeus na sua própria língua, outros que estavam ali entender da sua própria língua. Então aquele marco, aquele acontecimento ali trouxe um ponto muito marcante ali naquele lugar, né? E nós vamos ver também que, a partir desse acontecimento, desse marco, Pedro, ele usa aquilo ali para trazer um discurso para todos que estavam ali, né? Pedro, ele vai se colocar de pé com os 11 discípulos e ele vai trazer uma justificativa, uma explicação para todos que estão ali, que achavam que os discípulos estavam embriagados. Ele vai trazer uma explicação que os discípulos não estavam embriagados. E ele vai começar a explicar, vai trazer um entendimento para eles do que foi aquele acontecimento, né? Que aquele acontecimento ali, a descida do Espírito Santo, já foi predito. Foi algo que foi dito lá por intermédio do profeta Joel. Então já era algo que já tinha sido prometido por Deus, né? E esse acontecimento vai trazer a entender que o que Deus promete, Deus cumpre. Se Deus traz uma promessa, Deus ele vai cumprir, né, no tempo dele. Então ali ele começa a explicar, né, a todos que estavam ali sobre aquele acontecimento, o derramamento do Espírito Santo, que veio sobre toda a carne,
né, vai falar o que o profeta Joel ele disse, né, o que ele profetizou, e que foi a descida foi o cumprimento da promessa que foi através de Joel ali, e que Pedro, ele vai, depois dessas, né, essas explicações que ele traz, ele começa a focar também na mensagem de Jesus, que é o centro, né, do Evangelho. Então ele usa ali aquele povo que já, né, estava ali todos admirados com aquela situação, muitos ali sem entender, e quando ele traz aquela explicação, já traz um entendimento diferente, né? Ali foi uma porta aberta para evangelizar, né? Evangelizar a palavra do Senhor. E ele vai falar que muitos daqueles que estavam ali foram os próprios, aqueles que levaram Jesus acusaram Jesus na crucificação, né, que levaram Jesus à morte. Só que aí ele passa a mostrar que Jesus, ele ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu os grilhões, que Jesus está vivo, que Jesus reina. Então ele traz ali, ele vai começar a trazer a certeza para a mente daqueles que não aceitavam, não criticavam, né, aquele movimento ali dos discípulos em pregar a palavra de Deus, né, em trazer aquela mensagem. E a gente vê também aqui nessa passagem do capítulo 2 de Atos que o Espírito Santo, ele nos conduz, né? Ele traz essa descida do Espírito Santo, mostra como o Espírito Santo ele nos guia, ele nos rege, porque a cada partimento de línguas ali, né, o Espírito Santo ele estava conduzindo o que cada um ia falando. Então, e na nossa vida não é diferente, né? O Espírito Santo ele vai nos conduzindo. Quando nós permitimos e aceitamos que ele conduza a nossa vida, ele vai nos conduzindo o que falar, como nos portar, né? Como nos comunicar, aonde ir, como não ir. Então, isso começa a mexer com todos que estão ali ouvindo aquele sermão de Pedro, né? E um ponto crucial, né, do sermão de Pedro, quando ele traz a conexão, né, desses eventos ocorridos, né, ali com o que estava ao redor deles, né, demonstrando que nada ocorria por acaso, mas que tudo estava no plano divino, tudo estava no plano de Deus, né? Deus dele tinha o comando de tudo, tudo já estava marcado, já estava escrito o que ia acontecer, no tempo que ia acontecer. Então ali era só o cumprimento da promessa. E assim, teve aquela, vamos supor que ali foi uma reunião onde Pedro pôde, mas os discípulos, pregar para grandes multidões, né, a palavra do Senhor. Foi uma igreja aberta ali, onde uma multidão teve a oportunidade de escutar, vindo da boca de Pedro, ali dos discípulos, a verdadeira palavra, né? O que Jesus tinha ensinado, o que Jesus tinha dito. Então foi uma oportunidade, foi um momento que trouxe um engajamento, que trouxe as portas abertas para eles poderem, né, usar e fazer conforme o que eles tinham que fazer.
o sermão de Pedro, ele culmina em uma declaração poderosa, né? Que Jesus, crucificado pelas mãos de pecadores, foi exaltado por Deus, tornando-se Senhor e Cristo. É chamado também reconhecendo que Jesus realmente e é o arrependimento que levou aquele pessoal que estava ali, aquele povo, né? Porque muitos que estavam ali se arrependeram, escutaram aquele sermão, sentiram, né, a palavra do Senhor penetrar dentro deles. É, no entanto, que do sermão de Pedro, 3.000 almas aceitam o Senhor, né? Então, assim, a palavra naquele dia, aquela descida do Espírito Santo, foi no ponto exato e trouxe os benefícios naquele lugar. Não desceu em vão, desceu com um propósito, desceu para fazer coisas grandes ao derredor, mudar corações ali daquele lugar, né? Era preciso. Então, foi o momento certo, né? Foi o momento exato em que Deus já sabia, Deus já tinha predestinado a descida, e para eles foram uma grande surpresa, né? Foi muito surpreso e às vezes eu imagino a euforia daquela multidão, né? Em ver os discípulos falar em línguas diferentes, né? O desespero de muitos incrédulos, dizendo, poderiam ter chamado, né? Como chamaram de embriagados, de loucos, de doidos, né? Fanatismo, né? Só que Deus, ele faz tudo premeditado, né? Tudo certo. Já tinha um que seria aquele que iria justificar e trazer, né? Para eles a palavra correta para que fosse tocado no coração deles. Então, foi um dos focos de Pedro, foi utilizar, né, aquele momento para ali ele trazer a verdadeira palavra, né, de Deus, a verdadeira pedra fundamental ali da igreja primitiva, que é Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, mas ressuscitou e está vivo em nosso meio. É um Deus vivo, né? Aquele Deus, o Deus que faz, né? Jesus, ele é sublime. Então, que nós possamos, né, ver a grandeza que né, nós termos a oportunidade de termos a presença do Espírito Santo habitar dentro de nós e a certeza de que nós temos um Jesus vivo que está ao nosso lado, e termos a certeza que a palavra do Senhor, ela é real e ela é viva e eficaz. Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Parabéns, Gabi, pela excelente explicação. Realmente, não é porque quando até também dá só um toquezinho também, né? Quando eles pensavam, esse Jesus Cristo aí a gente já crucificou e logo as pessoas vão esquecer. Foi pior, né? Para eles, porque cada vez mais Jesus Cristo estava mais dentro daqueles que seguiram e relembravam e tudo, e até hoje, né, a palavra de Jesus, ela cada vez mais ela vai crescendo e vai fazendo com que a humanidade reconheça o poder do Filho de Deus também para a redenção da humanidade, não é? São 22 horas e mais 56 minutos. Agora o encerramento com a irmã
Edivânia, né? Edivânia. Mas antes, Major Ezequiel, tem mais algo, alguém que queira dar uma palavra antes do encerramento? Fique à vontade, viu? Não, pessoa. Excelente a explanação da palavra de Deus. Fizemos questão de colocar na programação o conteúdo da pregação de Pedro, da igreja primitiva, né? Depois nós vamos continuar ministrando aí em Atos dos Apóstolos, depois dessa pregação fervorosa de Pedro, sobre a ação do Espírito Santo derramado ali no dia de Pentecostes, como cumprimento do que foi dito por Deus através do profeta Joel, e se cumpriu naquele dia. Pedro fez esse discurso, essa pregação poderosa, e houve a aceitação da palavra. É o que nós vamos discorrer na próxima sexta-feira. Só agradecer a Deus pela vida de todos os que participaram, pedir a Deus que continue fazendo prosperar a Rádio Web Gigante Operário e Águia Dourada. Que Deus abençoe todos os ouvintes que estão nos honrando, ouvindo a nossa programação. E também, nessa oração, nossa irmã Edjane vai apresentar um trabalho de evangelização que está sendo iniciado ali na comunidade Matinha, ali próximo ao bairro industrial. Trabalho que está sendo iniciado ali. Pedindo a Deus que abençoe aquelas mãos que estão colocadas naquela obra. E uma boa noite e a paz de Cristo a todos. Uma boa noite a todos, que o Senhor continue, abençoando este trabalho, que venha crescer, que venha prosperar, e aquele que está ouvindo, que venha também aceitar a Jesus, não é isso? Vamos agradecer a Deus por esta noite, por este dia, por cada um que participou, por aquele que está ouvindo. Maravilhoso Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por este dia, por esta noite, Senhor, por este trabalho, por aqueles que ouviram a Tua palavra, que venha florescer nos corações, Senhor. Também queremos te apresentar aquele trabalho ali, que está sendo realizado, está sendo construído para engrandecimento do Teu nome. Que almas venham ser libertas, Senhor, através daquele lugar. E o dono da obra é o Senhor. E o Senhor é que faz o melhor. Por isso nós rendemos graças ao Senhor. E continue, Senhor, conosco, na direção de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu agora quero, Major, me permita, Bergson, Major, Gabi, e também a Edivânia. Esse aqui vai ser o nosso hino, porque eu conheço o Major Ezequiel, mas nos conheceremos em breve, se Deus quiser. Mas por isso que todos nós estamos nos propondo a fazer de forma independente, para que cada amigo que a cada dia vier se juntar a gente aqui, que faça da forma como foi idealizado, a gente conversando e foi crescendo a ideia. E eu acho que hoje deve ser a terceira semana, não é? A terceira semana que estamos juntos. E se vocês me permitirem, eu gostaria de concluir toda semana com essa música aqui, que nós somos amigos, é uma amizade que está crescendo por conta de termos optado por falar das coisas do Cristo. Então, eu quero oferecer a vocês essa última música que o programa termina, mas eu gostaria que vocês ouvissem essa música aqui, Ei Amigos, tá certo? Boa noite e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Ouçam essa música. Esse vai ser o hino de nós 5, nós 4 e quantos mais vierem. Boa noite. Pela amizade que você me vota, por meus defeitos que você nem nota, por meus